Tiene que ver con la gran cantidad de partidos que seguido tenemos un viaje a Ecuador a la altura, o sea que había que equilibrar minutos porque indudablemente no llegar a la altura con 3 partidos seguidos era muy complicado a la hora de competir una semifinal. Fala massa, saudações, meus amigos, trazendo para vocês aqui a coletiva do Sampaoli. E aí, quero saber a sua opinião. O Galo fez certo em poupar o time? Galo poupou geral nesse jogo aí contra o Corinthians devido ao jogo da Sul-Americana contra o Independente Del Valle na altitude na próxima terça-feira. Quero saber a sua opinião, se você achou correto o Sampaoli ter poupado o time. Vou trazer para vocês aqui a opinião do Caixa no pós-jogo e na sequência vou trazer para vocês a coletiva do Sampaoli aqui com legenda para vocês, beleza? Tudo completaço pós-jogo aqui da imprensa mineira. Quero deixar os créditos aí da Tiaia. Link na descrição, bora conferir então o jogo, as análises do Galo e a coletiva do Sampaoli. Deixa o seu like e vamos pro vídeo. Olha, Cirilo, o Atlético começa o jogo muito mudado, foi o que deu pro Sampaoli fazer, né? O Atlético tem um jogo importantíssimo na próxima terça-feira, o Galo pode ser finalista da Copa Sul-Americana, o jogo será no Equador e já na terça-feira, né? Então, ele muda o time e o time joga um primeiro tempo equilibrado, embora o Corinthians tivesse maior posse de bola e o Atlético não tivesse chegado ao gol, mas o Corinthians também chegou poucas vezes. E o Atlético leva um 0-0 para o intervalo que passa a ser até interessante diante das mudanças que o time tinha naquele momento e uma expectativa para que o segundo tempo o Atlético melhorasse. Começa o segundo tempo, uma falha na marcação, ninguém chega, o Marco faz um golaço de fora da grande área num chutaço e muito cedo saiu esse gol. Situação complica, o Sampaoli tenta consertar, tenta mexer, tenta fazer com que o Atlético chegasse mais à frente, dá até um início de mudança, um início de melhora, mas o tempo foi ficando curto e o último lance acabou sendo dele mesmo, do Hulk na linha de fundo, tentando arrumar alguma coisa ainda para o Atlético. Então o Atlético perde mais um jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão, mas tem que voltar suas atenções agora para terça-feira, porque vale vaga na final e é importante trazer um resultado positivo lá do Equador e muitos jogadores poupados hoje exatamente para que possam fazer um grande jogo, uma boa partida lá na próxima terça-feira. Mas é lamentável o Atlético perder mais uma do Brasileirão. Vamos em frente. Vamos em frente, Caixa. Ale Oliveira, fala em nome de Prefeitura de Nós, mais um cadinho do jogo, Ale. Você falou brevemente, falou resumidamente sobre essa derrota para o Corinthians, ampliando um pouquinho a discussão, como o jogo se desenhou para uma vitória do Corinthians, né, jogando em casa. E é curioso, né, Ale, quando o Abílio falou sobre o retrospecto do Corinthians na temporada como mandante, antigamente falava-se muito da dificuldade em se jogar na Neoquímica Arena e em conseguir pontos na Neoquímica Arena. Nessa temporada não tem sido o Corinthians um bicho-papão, mas o Brasileiro do Galo também tá longe de ser o ideal, Ale. Antes desse jogo só tinha vitória contra o Mirassol nas últimas 8 partidas na Neoquímica Arena. Então realmente vinha de um retrospecto negativo jogando em casa, por causa da pressão muito grande, né? Muita confusão política, muita indefinição com relação à parte financeira, vários jogadores que estão cobrando o clube, inclusive o principal, o Depay, né? Então, muita confusão. O Corinthians, ele veio com essa quase que obrigação de vencer o jogo, principalmente pela escalação do Atlético que a gente já conversou aqui. Então, teve 70% de posse de bola no primeiro tempo, normal. Mas o comportamento do Atlético, até que defensivo, não foi ruim. Em que pese que o Yuri Alberto perdeu ali algumas oportunidades, algum espaço a mais pro Memphis Depay criar, que realmente não pode ser dado. Mas no todo, eu saí comemorando o 0-0. Porque tinha quase que a convicção que no intervalo, você aproveita o intervalo, ô Cirilo, justamente para dar uma orientação, uma nova orientação para os jogadores que vão entrar. E eles entram no mesmo ritmo da rapaziada que já estava, né? E principalmente com o 0-0 que estava sendo comemorado. Porque o 0-0, com essa escalação do Sampaoli, jogando contra o Corinthians, diante do seu torcedor, ele tem que ser comemorado, porque tinha bastante gente, embora o Sampaoli faça esse trabalho,
que é elogiável, de recuperar vários jogadores de qualidade técnica duvidosa, eles continuam sendo jogadores de qualidade técnica duvidosa. Os que ele tirou, Caio Paulista, Fausto Vera, Igor Gomes e Biel, meu Deus do céu. Então, quando tinha que ficar com a bola, era um terror. Inclusive no gol do Michael, que curiosamente estavam envolvidos no lance Caio Paulista, Fausto Vera e Biel, né? Que deram tanta liberdade assim pro capitão corintiano fazer o único gol do jogo. Mas ele não faz a alteração no intervalo, misteriosamente. E aí, no decorrer do jogo, quando ele começa a fazer as alterações, já tá 1-0 pro Corinthians, aí é outro jogo. É outro desgaste, é outro psicológico, é outro tudo. Aí realmente ficava difícil. Até falei pro Castro, falei, olha, o time vai melhorar, mas não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo. E realmente não deu. Agora, se ele volta com esses caras no intervalo, eu não tenho dúvida que com a qualidade que tem, Dudu, Arana, Scarpa, Bernardo, os caras são titulares desse time. Eles iam dar muito mais trabalho, incomodar muito mais, até porque o Corinthians estava com o seu miolo de zaga reserva, os dois zagueiros, e tem no Yuri Alberto, o Depay e o Garro, jogadores muito talentosos, mas que não marcam. Então, e o Corinthians tendo que ir para cima no 0-0. Mas isso não aconteceu, paciência, eu acho que psicologicamente vai ter que ser trabalhado essa questão pela comissão técnica, pelos jogadores mais experientes, porque terça-feira é um outro campeonato. E aí o Atlético tem que entrar bem forte mesmo, com todo mundo, pelo que eu entendi, sem tanto desgaste, para conseguir um bom resultado, para trazer a decisão da semifinal para a Arena MRV. Concordei com o São Paulo em poupar o time, a escalação inicial, mas para mim ele tinha que ter colocado os bons para jogar no intervalo, Cirilo. Ale Oliveira, em nome de Prefeitura de Nova Lima, o futuro... Sampaoli, boa noite, Cláudio Rezende da Itatiaia. Queria que você analisasse, né, como você viu o jogo de hoje, mudanças no time, também um pouco pensando na terça-feira, né, como você analisou depois do Clássico. Como que você viu esse jogo e onde que o Atlético poderia ter sido melhor, né, para evitar a derrota? Yo creo que fue un juego equilibrado, lo desniveló un chute de larga distancia, esos tuvieron un poco más de dominio en el primer tiempo, nosotros tuvimos posibilidades de hacer el gol antes que ellos en una pelota detenida y yo creo que fue un juego equilibrado. La formación que yo elegí para este juego tiene que ver con la gran cantidad de partidos que he seguido, tener un viaje a Ecuador a la altura, o sea que había que equilibrar minutos porque indudablemente no llegar a la altura con 3 partidos seguidos era muy complicado a la hora de competir una semifinal, así que más allá de eso creo que el equipo estructuralmente estuvo bien plantado, equilibrado el juego, lamentablemente ellos tuvieron más pegada que nosotros. Boa noite, Sampaoli, Mário do Correio de Atibaia. Hoje a gente viu no primeiro tempo um jogo bem parelho, né? E depois, logo no começo do segundo tempo, o Atlético acabou sofrendo o gol. Na sua avaliação, qual que foi a maior dificuldade que o Atlético enfrentou nesses 90 minutos da Arena? Yo creo que la que viene arrastrando todos los juegos. O sea, el último tercio no logra desnivelar, no logra rematar en volumen ni en contundencia. Entonces, claro, así se hace un poco más complicado. Sí, ya te digo, si nosotros antes del gol de ellos habíamos pegado la trave el Víctor Hugo, mas es otra vez otro defensor, y después Robán. O sea, nosotros estamos teniendo un poquito de inconveniente en el último tercio con la pegada, con la contundencia, y eso es el problema que tiene el equipo. Si no lo tuviera, hoy estaría, este juego a lo mejor no terminaría habiéndolo perdido. Boa noite, São Paulo, Breno Galante. Pensando um pouco já na formação para o próximo jogo, alguns jogadores você poupou hoje, mas a defesa do Atlético hoje, a gente viu, né, a volta tanto do Alonso quanto do Vitor Hugo, Saravia. Já foi um teste para o que você pensa para o jogo de terça-feira? No sé si eso fue un teste, porque la verdad que queríamos ver cómo se comportaban Ruan, que no había jugado nunca con Víctor Hugo, Saravia por fuera. Vamos a jugar en una altitud muy complicada, donde todos los equipos brasileños sufren ahí.
Entonces era también ver qué comportamiento tuvieron. Creo yo el primer tiempo sufrimos un poquito más por derecha que por izquierda, pero creo que dentro de todo la línea defensiva se comportó bien. Boa noite, Sampaoli. Lincoln Oliveira do Na Rede Oficial. As suas escolhas para a partida contra o Independiente Del Valle, né, pensando numa partida, como você já disse, na altitude, como é que ela, por onde vai passar primeiro? Por uma questão física, uma questão técnica? Como é que vai ser feita essa decisão? No, una cuestión física primero, que lo que está en 100% ahí, es un lugar donde yo ya me tocó dirigir un año en Ecuador y conozco muy bien la altura, y lo más complicado es la recuperación, así que, y también cómo corre la bola ahí. Así que bueno, tendremos que preparar un equipo que tenga el 100%, porque indudablemente es un lugar, como ya comenté anteriormente, cada equipo brasileño que fue ahí le fue muy mal. Boa noite, Sampaoli. Vinícius, da Regional da Rádio Exclusiva. Hoje foi um jogo muito faltoso, né? Teve muitas faltas, muito truncado. E logo no intervalo você sacou o Saravia e colocou o Natanael. Essa opção é uma opção técnica ou foi por conta do amarelo que o Saravia tinha tomado? Por las dos. Porque vimos que Renzo venía de una inactividad, jugó un partido un clásico de 90 minutos y estaba sintiendo un poco la posición, entonces fue técnica y también para ver si ese desgaste que tuvo el clásico me da una opción para el partido que viene. Boa noite, Sampaoli. Cauê Almeida, do Dimensão Esportiva. Sampaoli, durante a semana a gente foi percebendo que o Atlético Mineiro, principalmente na partida de hoje, pecou um pouco nas finalizações, teve ótimas oportunidades, como foi com o Vitor Hugo, com o Hulk. Você acha que, visando a partida contra o Independiente Del Valle, mesmo que sejam em condições adversas, visando que o Galo já vai para Guayaquil amanhã, tem uma partida muito importante na terça-feira e ainda tem que fazer os esforços no Brasileirão para se afastar um pouco da zona de rebaixamento. Você acha que o setor ofensivo tem que ser melhorado? Você acha que você pretende conciliar mais os treinos de bola parada, treinos de finalização, visando esses duelos importantes que o Atlético Mineiro vai ter agora para frente até o final da temporada? Ojalá, no. Yo creo que todo lo que sea de mitad para frente tiene que ver con conexiones y con capacidad individual. Yo creo que pasa por ahí. Cuando tengamos la posibilidad de mejorar en ese aspecto, seguramente tendremos mejores resultados y finalizaciones. Sampaoli, boa noite. É Thiago do canal Bica Galo. Qual é o impacto do título do Galo do Sub-17 no seu trabalho, especialmente no que tange às opções ofensivas? Obrigado. No, mucha felicidad por el título, pero bueno, son chicos que todavía nosotros no pudimos ver mucho porque estaban muy pendientes de las finales, así que a partir de nuestra vuelta a Ecuador já estarán trabajando con nosotros como grupo de sparring. Tá aí, meus amigos, Sampaoli explicando motivos de não ter aí entrado com força máxima, né? Claramente aí visando a semifinal. O Galo tá a 3 jogos aí de um título e também uma vaga na Libertadores. Para mim, a maior chance do Galo retornar à competição internacional que mais paga, né, no nosso continente. Então o Galo precisa, né, se quiser montar um time bem forte, competitivo, precisa estar na Libertadores. Então o Sampaoli explicou os motivos aí, né, que claramente aí teve que poupar, falando que os jogadores estavam vindo de jogos de 3 jogos seguidos, né, atuando. Então o Galo entrou muito modificado, mas galera, também não podemos tirar a responsabilidade novamente aí, né, da marcação do Galo, cara. Essa marcação, assim, eu já cansei, não perdi a conta de quantas vezes eu vi o Galo tomando gol, né, de fora da área. O Everson também aceitando, né, esses chutes assim, meio estranho. Então, acho que, sei lá, se tá faltando um pouco de reação do Everson. O Everson é um ótimo goleiro, mas pra mim também tem falhado um pouco nesse chute de fora da área, né, cara? Então, esse chute eu achei que é um defensável, mas é isso aí, meus amigos. O Galo fez uma partida bem aquém, claramente estava com a cabeça lá no Equador, né? Então, Independiente Del Valle aí. Sampaoli falou da altitude, né? Falou que já trabalhou no futebol, já dirigiu equipes, né, nessa altitude aí, e que sempre é muito difícil de jogar, né? Então, claramente, poupou, né, meus amigos? Enfim, é isso aí. Resultado 1-0 pro Corinthians. A gente esperava
um resultado diferente, né, já que a gente veio aí de um bom jogo, né, do Clássico. Mas isso aí, meus amigos, o Galo tá com a cabeça totalmente aí focada na Sul-Americana. Você é a favor disso, focar mais na Sul-Americana e deixar um pouco de lado o brasileiro, que o Galo ainda tem risco, né, meus amigos? Mas quero saber a sua opinião. Comenta se você acha que o Sampaoli fez certo. Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe e eu fui.